Tem som. Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, começando nesta manhã de quinta-feira o programa Café com a Bíblia, aqui pastor Reginaldo de Souza, diretamente dos estúdios da Web Rádio Farol de Laguna, Santa Catarina, Brasil. Vamos começando este programa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fica conosco, compartilha, chame aí alguém para participar desta live. Estaremos aqui ouvindo belos louvores e também fazendo uma breve reflexão na palavra do Senhor. Oremos para começar essa programação. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui nos estúdios da Web Rádio Farol para começar o programa Café com a Bíblia, Senhor. Esse programa é para difundir a Tua palavra, Senhor. É para glorificar o Teu nome, Senhor. É para anunciar o Teu reino, Senhor. Para falar das boas novas de salvação em Jesus Cristo. Pai amado, estenda a Tua mão de poder, Senhor, sobre a vida de cada ouvinte, de cada família, ó Pai, de cada um dos Teus servos, Senhor, que fazem a Tua obra, Pai. Fica conosco no decorrer dessa programação, recebe, Senhor, nosso louvor, nossa adoração, Senhor, e fala o nosso coração, Senhor, pela ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, vamos ouvir então o nosso primeiro louvor e logo estaremos retornando aqui para a palavra do Senhor. Quando não suporta mais esperar a sua vez, quando a dor e a aflição tomam o teu coração, lembre do que o Senhor te prometeu fazer e das batalhas que ganhou, tudo por amar você. Te mandei eu, Senhor, ser valente pra vencer. Onde for irei, estou contigo, não te deixarei. Não somente basta crer que sou Deus para cumprir. Não te mandei eu ser fiel e forte até o fim. Te mandei eu, Senhor, ser valente pra vencer. Onde for irei, estou contigo, não te deixarei. Tão somente basta crer que sou Deus para cumprir.
Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, programa Café com a Bíblia. Apresentação, pastor Reginaldo. Padaria e Confeitaria Trigo Mania. Aqui você encontra encomendas e tortas doces e salgados, pastel de carne e banana, sonho, bolos inglês, vários sabores e muito mais. Ambiente agradável para você e sua família. Padaria e Confeitaria Trigo Mania, na rua Marcelina André, número 735, bairro Barranceira, em Laguna. Horário das 6h15 às 12 e das 14 às 19 horas todos os dias. Assistência técnica Viana. Compra, venda e manutenção de máquina de lavar roupas. Telefone para contato 3644-2438 e também pelo WhatsApp 99637-2425. Assistência técnica Viana, na rodovia BR-101, quilômetro 305, bairro Estreito, em Laguna. Falar com Pedro. A Assistência técnica Viana. Laguna, a Assembleia de Deus ora por ti. Muito bem, graças a Deus ouvimos então este belo louvor, né, nesta manhã. Agora vamos ler aqui um texto bíblico e fazer uma breve reflexão. Salmos de número 51. Vamos ler aqui 2 versículos. O versículo 1 diz assim, na minha versão bíblica, Almeida, Revista Atualizada: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vamos ler também o verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E o verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outra versão diz espírito reto. Aqui neste salmo de 51, salmo muito conhecido aqui de Davi, salmo de autoria de Davi, do rei Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, né, depois dele ter cometido ali adultério com a Batseba. E esse texto bíblico é um texto famoso, né, para quando se trata dessa questão de arrependimento de pecados e quebrantamento do coração. Sempre é um texto bíblico, né, que vem à mente nessas horas, né? Claro que o ideal era ler todo o salmo, né, mas não temos tempo para ler o salmo inteiro, então nós vamos fazer aqui um breve resumo. Então, o rei Davi, ele estava ali no auge, né, do seu reinado, depois de ter passado por várias vicissitudes ao longo da sua trajetória, desde que Deus o chamou, Deus o ungiu ali através do profeta Samuel, e depois ele teve que enfrentar, né, a perseguição por parte do rei Saul. Depois de várias situações, ele finalmente se tornou rei. Primeiro rei de Judá, em Hebrom, e depois, com a morte de Saul e de Jonatas, e também de Isbosete, que era filho de Saul, ele se tornou rei de todo Israel, conforme Deus já havia prometido, né? Então, quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhinhas lá do seu pai, né? Não era um grande rebanho de ovelhas, era apenas
número reduzido, certamente, porque o pai dele, o Jessé, não aparentava ser um homem de muitas posses, diferentemente do pai de Saul, né, que era uma pessoa mais com mais bens, né, que possuía mais bens do que o Jessé. E aí o rei Davi, né, no caso o jovem Davi, foi ungido em detrimento de todos os seus irmãos, que eram pessoas, entre aspas, né, mais gabaritadas perante os olhos, né, dos homens, inclusive na opinião, né, errônea do profeta Samuel. Interessante observar isso, né? Porque não é porque a pessoa é espiritual, é um servo de Deus, né? Uma pessoa que busca Deus, que lê a Bíblia, que ora, que tem comunhão com Deus, que ele não está passível de cometer os seus enganos, seus erros, né? Que todo ser humano é falível. Só Jesus Cristo foi infalível, né? Só ele foi sem pecado. Os outros seres humanos a Bíblia nos descreve todos como pó e cinza, né? Como um sopro que passa, então vaidade. Então, quando o ser humano se ensoberbece, quando ele começa a se achar que é melhor do que os outros, ele sabe mais do que os outros e pode mais do que os outros, tem mais poder do que os outros, e pisa nas pessoas e trata mal as pessoas, ele está no caminho totalmente contrário ao que as Escrituras revelam, porque as Escrituras são bem claras, né, nesse sentido, né, que Deus resiste aos soberbos, né, mas Deus honra, né, os humildes. Então ali estava o Davi, né, ninguém dava certamente nada por ele, apesar de já naquela época de que ele cuidava ali das ovelhinhas do pai dele, já ter tido experiências que provavelmente seus irmãos não tiveram, né? A Bíblia vai dizer que ele enfrentou um urso e um leão. Olha só, um garoto, um jovem, franzino, certamente, ele não era nenhum Sansão, nenhum homem forte, não, era um garoto. E mesmo assim, né, com a graça do Senhor, com a força do Senhor, Jeová, ele, para defender as suas ovelhas, ele lutou e matou lá o leão e o urso. Quer dizer, isso é claro que a gente contando assim parece assim, isso aí acontece, isso aí tem gente que já fez isso. Sei não, hein? Eu não conheço nenhuma outra história de alguém que matou, não sei em filme, mas não conheço nenhuma outra história de alguém que matou um leão e um urso. Não sei como é que ele fez isso, mas também não vem ao caso, mas é o que a Bíblia diz, né? Mas isso mostra que o Senhor Jeová estava cuidando dele, o Senhor Jeová estava protegendo ele, sem ele saber, já havia um plano estabelecido por Deus para a vida de Davi. Como Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Então a gente só precisa crer e obedecer. Só, como se diria, né, no popular, se lançar nos braços do Senhor, porque Deus já tem um plano. Então não seria um urso ou um leão ou qualquer uma serpente ou uma áspide, sei lá, qualquer bicho peçonhento que conseguiria destruir Davi, porque Deus estava cuidando dele, assim como Deus está cuidando de nós.
Então, embora eu não gosto muito de espiritualizar, né, as coisas, a gente pode fazer uma comparação, né, com os leões e ursos que a gente enfrenta no dia a dia. Às vezes esse leão, esse urso é a nossa própria carne, né? É terrível, né? Então, mas diferentemente de Davi, que teve que ali, no caso ali era uma luta literal, né? Física, literal. Ele lutou e matou o leão e o urso para defender as ovelhinhas. E não consta que ele teve que fazer isso outras vezes, apenas uma vez. No caso espiritual, os leões nós temos que lutar e matar todo dia. A nossa carne, as tentações, né, que nos sobrevêm cada dia, né? O mundo que jaz no maligno, né? Esse sistema, quando fala do mundo, esse sistema mundano, sistema, né, dominado pelo espírito da potestade do ar, né, por Satanás, o Deus minúsculo, com D minúsculo, o Deus deste século. Então, o espírito que opera nos filhos da desobediência, é o que diz em Efésios, né, o apóstolo Paulo. Então, nós temos que lutar contra isso todo dia. A Bíblia diz bem claro que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestes. Então, é guerra espiritual, é luta espiritual e muitas vezes, né, maior a força, né, demoníaca que vem contra nós é maior do que a gente pode suportar, do que a gente pode lutar contra, né? Então, sem a força, o poder do Espírito Santo na nossa vida, né, a gente não conseguiria vencer, certamente. Mas o Senhor está conosco, né? O Senhor está conosco. Então Davi está ali, teve aquelas experiências aí, teve aquele episódio lá da unção. Teve o episódio lá da unção, né? Que o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé. Aí entrou o primeiro irmão dele lá, o primogênito, de boa aparência, mas não foi escolhido por Deus. Entrou o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aí nenhum daqueles ali foi escolhido. Isso quer dizer que eles eram más pessoas? Não, não necessariamente. Deus tinha um plano na vida deles também. Mas era para outras coisas, não para ser rei de Israel. Era um plano diferente. E aí quando Samuel perguntou, não tem mais ninguém? Aí ele falou, tem um outro lá que estava meio esquecido lá, nem foi convidado para participar do jantar dos comes e bebes lá, nem foi lembrado. Estava tão desprezado, mas Deus tem um plano, né, na vida dessas pessoas, que para os homens ele é pequenininho, muitas vezes é desprezado, mas para Deus não. Deus não vê como o homem vê, como o Senhor falou para o profeta Samuel, né? Não, Ô Samuel, vocês estão olhando só a aparência. Vocês estão olhando só a aparência dos filhos de Jessé. Não, Deus sonda o coração, Deus sonda, né, o interior de cada um. Então, ele faz escolhas realmente baseadas em critérios coerentes e corretos. Nós, não, às vezes fazemos escolhas olhando só as aparências. Não temos as informações suficientes para fazer uma escolha adequada. Mas Deus não, Deus conhece passado, presente e futuro. Deus sabe o que a pessoa está lá dentro, qual é o nível de entrega, de renúncia,
de cada um. E ali Davi foi ungido, então, resumindo, né, essa parte, foi ungido, né, uma bênção, né, de Deus, uma escolha soberana de Deus na vida de Davi. Só que já tinha um rei, né? Já tinha um rei governando, que era o rei Saul. E aí no começo Davi foi lá, né, lá no campo de batalha, o exército de Israel estava lutando contra o exército dos filisteus e tal, e tinha um gigante chamado Golias que estava desafiando se tem algum homem aí nesse exército de Israel aí para me enfrentar, e ninguém se manifestava, né? Todo mundo com medo, porque, né, confiavam nas armas, né, humanas, na força do braço humano. E aí Davi foi mandado pelo pai dele lá para levar algumas coisas lá para os irmãos. E ele ouviu lá aquele gigante falando aquelas coisas lá, blasfemando contra o nome do Senhor Jeová. E ficou indignado. Ele falou: Senhor, quem é esse cara aí? Esse cara aí para ficar falando isso aí? Só porque ele é grandão, não quer dizer que ele não possa ser derrotado, né? Aí o Davi deve ter pensado: o urso tinha 3 vezes a minha altura. Eu fui lá e derrubei ele. O leão, então, com a boca que me engolia inteiro. E esse aí vem esse gigante aí para falar mal do meu Deus. Aí ficou indignado. Aí, resumo, foi lá, né, depois de vencer ali a inveja dos irmãos, a descrença dos outros soldados ali do exército, porque ele era um rapaz franzino, não tinha experiência de batalhas, nem era do exército, não tinha nem treinamento. Mas é interessante isso, né? Como é que Deus trabalha, né? Ele vai usar aquele improvável, ele vai usar o improvável, aquele que ninguém espera, aquele que ninguém está vendo, aquele escondidinho, aquele pequenininho, né? Mas que tem um potencial, mas não potencial humano, potencial espiritual, de ser usado por Deus, porque tem uma fé robusta, mas que ainda não foi publicamente manifestada. Deus sabe, não, esse rapaz aí, eu posso usá-lo, porque ele não tem nem como ele fundamentar a vitória dele nele mesmo, porque olha o tamanho do rapaz. Olha aí, isso aí não tem condição de ser soberbo, porque ele não vai poder dizer assim: não, eu sou fortão, fui lá e dei uma rasteira no Golias e cortei o pescoço dele, cortei a cabeça dele fora. Ele só poderia vencer aquele gigante se confiasse plenamente no poder do Senhor Jeová. Já os outros soldados não, eles ficavam se comparando. Não, peraí, o homem tem 3 metros de altura e eu só tenho 1,80 m, 1,90 m. Aí não dá, né? O homem tem mais de 1 metro. Olha o tamanho da cabeça do Golias. Olha o tamanho da lança desse homem, rapaz. Não tem como a gente enfrentar um homem desse. E o Davi não estava olhando nem para o gigante, ele estava olhando para Deus. Eu falei: não, Cid, Deus vai me ajudar nesse... A glória vai ser toda dele, porque eu não tenho condição nenhuma de vencer esse homem aí, esse gigante. Então, muitas vezes isso acontece no nosso contexto eclesiástico também. Deus usa o improvável. Às vezes todo mundo está esperando de alguém que tem ali um grau, um nível, né? Não que Deus não use também, Deus usa, cada um no seu, né, como se diria no popular, né? Cada um no seu quadrado, cada um naquilo que Deus o chamou. Mas tem algumas coisas assim mais sobrenaturais que às vezes você fica espantado, porque geralmente é o improvável que Deus vai usar.
né? É interessante quando a gente, no meio pentecostal, na Assembleia de Deus, a gente observa as pessoas que Deus abençoou com os dons espirituais, né? Aqueles dons de mais, digamos assim, que chama mais atenção, né? Como dons de curar, dons de operação de maravilhas, né? São o próprio dom de discernir os espíritos e palavra de conhecimento, que muita gente chama de dom de revelação, né? Mas a Bíblia chama de palavra de conhecimento. Muitos desses dons aí são pessoas que, aos olhos da sociedade, são pessoas simples, pessoas que não têm estudo, pessoas que não têm, né, entre aspas, né, competência, pessoas que não têm jeito para isso ou para aquilo. São pessoas que têm dificuldade até para falar em público. São pessoas que tímidas. Pessoas assim que são desprezadas, essa que é a verdade, perante os olhos da sociedade. E Deus pega essas pessoas e fala, peraí, né, já que elas são desprezadas pela sociedade, é elas que eu vou usar. Aí, né, Deus distribui esses dons aí para essas pessoas. E aqui não é o assunto, mas é só para criar um contexto, né? E Davi foi isso que aconteceu, né? Foi lá, derrotou o gigante, ficou famoso, conhecido, aí começou a trabalhar com o rei Saul. O rei Saul, depois de um tempo, quando viu que Deus era com Davi, que Davi saía com o exército lá e vencia os inimigos, voltava, era louvado ali pelas mulheres, e mais do que o próprio rei Saul. Então ele ficou com inveja, ficou com ciúmes e quis matar Davi. Tentou de todos os jeitos matar Davi, mas Deus, né, não permitiu que isso acontecesse, nunca. Pelo contrário, Deus entregou Saul na mão de Davi, se Davi quisesse matar. Só que aí Davi era um homem temente a Deus, não tinha o coração vingativo, e ele não quis, né, tirar a vida como ele falou, né, do rei Saul, que era ungido do Senhor. Embora, né, a Bíblia disse que o Espírito Santo já tinha saído do rei Saul. O Espírito do Senhor já tinha saído dele. E veio um espírito da parte do Senhor, um espírito do mal. E dominou o rei Saul. Então, mas ele tinha sido ungido com o óleo lá do tabernáculo, tal, foi o próprio profeta Samuel que ungiu também o Saul. Então, Davi fugiu para cá e para lá, tal, até que Saul morreu. E morreu também o Jonatas, que, pela lógica dos homens, seria o futuro rei. Mas o próprio Jonatas já tinha reconhecido que Deus tinha chamado e determinado que Davi é que seria o próximo rei de Israel. E aí Davi assumiu, né, como eu falei, assumiu primeiro ali o Judá, a tribo de Judá, e depois em Hebrom, e depois foi para Jerusalém para assumir o trono de Israel, conquistou Jerusalém, ali das mãos dos jebuseus, estabeleceu ali a sua capital, né, do reino unificado, travou batalhas contra todos os inimigos ao redor, moabitas, amonitas, edomitas, sírios, filisteus, e dominou todos eles com o poder de Deus que estava na vida dele, e grandes conquistas que Deus, né, deu para ele, né? Chegou num nível altíssimo, talvez em termos de riqueza talvez foi Salomão, mas em termos de autoridade real, acho que Davi, entre o povo de Israel, foi o top, né? Foi o
o auge. E aí Davi chegou, depois Deus tinha dado tudo para ele, meu Deus do céu, né? Impressionante como é que é o ser humano, né? E nós, incluindo todos nós, né? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Deus abençoa, Deus dá tudo que a pessoa, né, precisa, não o que a pessoa quer, mas dá tudo aquilo que o seu servo precisa, né? Davi tinha, se eu não me engano, se não me falha a memória, 5 esposas. É isso, né? Se eu não me engano. Tinha Mical, acho que 5 ou 4. Abigail, que era a viúva de Nabote. Nabal. É tanto nome que a gente troca um pelo outro. Mas então, Davi já tinha suas esposas, tinha concubinas, e ele podia ter até mais se ele quisesse, né? Naquela época era tolerado, não era que Deus aprovasse esse tipo de coisa, mas poligamia não era o ideal divino. O ideal divino é monogamia, uma esposa só e um marido só, por vez. Então mas naquela época se tolerava esse tipo de coisa, principalmente entre os mais, né, os mais abastados, né, os que tinham condições financeiras. Era tolerado, tá? Não era permitido, era tolerado por Deus. E ele tinha várias esposas, não precisava de mais, né, pegar a esposa de ninguém. E aconteceu o que aconteceu. Por quê? Não vamos entrar em detalhe porque que ele caiu com a Batseba e tal. Alguns dizem que era para ele estar lá no campo de batalha, de fato, né? Que era um período de temperatura que eles podiam fazer as guerras, né? Porque quando a temperatura caía muito, não dava, era muito frio. Então, ele estava lá no palácio, de boas, como se diz na gíria, né? Lá, enquanto seus soldados estavam lá, né, apanhando lá dos inimigos, tomando flechada, sendo mortos, e ele estava lá no palácio, acordando tarde, né, indo para o terraço dar uma olhada no visual. Certamente ali sem muita coisa para fazer. Essa que é a verdade, né? Porque se tivesse alguma ocupação, ele era o rei, né? O rei de Israel. Se ele estivesse lá atendendo o povo no trono, ele não teria tempo para subir no terraço e ver a Batseba. Mas aí aconteceu, ele... E a Bíblia não esconde nada, né? A Bíblia vai descrever lá em até segundo livro de Samuel, capítulo 11, né? 11, no 12, o profeta Natan é enviado por Deus para repreendê-lo. Ali tem toda a história, né? Contando como é que aconteceu e tal. Não é o caso, é só vamos dizer que aconteceu que o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, um homem que obedecia às ordens de Deus, um homem que estava na presença de Deus, um homem assim, um servo de Deus, essa que é a verdade, um abençoado por Deus, que tinha o Espírito do Senhor nele, o Espírito Santo estava nele, porque quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor tomou posse dele, se apossou dele. Então, mesmo assim, isso aí, às vezes a gente se espanta, né, quando sabe de alguma coisa aí, de algum escândalo, algum pecado de algum líder que era famoso, que era pregador, que Deus usava, e peraí. Às vezes muita gente fica assim, escandalizado, ou chama, se esse homem aí caiu, quem sou eu então? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O único que era
digamos, 100% espiritual, no caso o Senhor Jesus, em termos de espiritualidade verdadeira, de não cometer nenhum pecado. Só o Senhor Jesus alcançou esse nível. Os outros todos que chegaram até em níveis altos. Tu vê, o profeta Elias, que foi depois levado pela carruagem de fogo. Homem de Deus, ninguém pode negar, não. Profeta do Senhor. Mas ficou com medo da rainha Jezabel. Fugiu das ameaças da rainha Jezabel. Então mostrou uma fraqueza. Mostrou que ele não confiava suficientemente em Deus para protegê-lo, para guardá-lo. E ficou também meio deprimido por conta de tudo que aconteceu. Né? E outros casos, Moisés também, se irritou e deu uma pancada lá na rocha. E Deus falou para ele só falar para a rocha, né? E ele bateu com raiva, porque estava com raiva do povo. E realmente aquele povo ali tinha que ter muito sangue frio para aguentar, né? O povinho incrédulo, esse povo que saiu do Egito, né? Quer dizer, uma parte do povo, não todo, né? Mas acredito que uma boa parte. Então Davi chegou nesse ponto e, como se diz no popular, pôs tudo a perder. Pôs tudo a perder. Os caras, depois de tanto sofrimento, de tanta peleja, de tanta luta, tanta tribulação, tanta provação, tanta perseguição, chegou lá no topo, rei de Israel, todos os inimigos sob controle, o exército vencendo todas as batalhas, riquezas, tinha ali as esposas, as concubinas, não precisava mas aconteceu, viu lá a Batseba, a mulher bonita, mas não acredita que fosse tão bonita quanto outras que ele tinha acesso. Mas é que acontece esse tipo de coisa, né? Não vamos entrar em detalhe, mas ele foi atraído, foi engodado pelo seu próprio coração enganoso. A Batseba também se deixou levar, porque ela era casada com Urias, que era um soldado do exército de Israel. E aconteceu o que aconteceu. Adulteraram, tiveram relações, adulteraram. E depois, Davi, para piorar a situação, mandou matar o marido da Batseba. Porque a Batseba ficou grávida do Davi. E depois ele tentou atrair o Urias para ir para casa ter relações com a esposa, para dizer que o filho, seria do Urias, mas na verdade seria o filho de Davi, porque ela estava grávida de Davi. Então toda essa, para tu ver como é que um abismo chama outro abismo, né? Um abismo chamando outro abismo. Mas Deus é misericordioso, né? Deus é, como diz aqui o Davi, né? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, aqui é que nós vemos uma diferença entre Davi, um homem de Deus, um homem realmente segundo o coração de Deus, mas que cometeu 2 pecados terríveis, que exigiam punição de morte naquela época: adultério e homicídio. Davi cometeu esses 2 pecados. Mas e Saul também cometeu ali os erros dele, só que tu vê que o Saul nunca se arrependeu de verdade. Ele nunca se quebrantou na presença de Deus, não se humilhou na presença de Deus.
O Saul se achava realmente o bambambam, né? O Davi não. O Davi, quando o Natan foi lá, ele pensou que estava tudo escondido, né? Que ninguém sabia de nada. Quando o Natan foi lá, enviado por Deus, e colocou o dedão na cara dele e falou: é tu, você que é o pilantra, você que mandou matar a cordeirinha do teu vizinho, sendo que tu tem aí um rebanho gigante. Foi depois que Deus confrontou Davi com seu pecado, é que aí é que tu vê a diferença entre quem realmente tem temor de Deus e quem só está fingindo. Quando ele, né, foi confrontado, em vez de cortar a cabeça de Natan, como o Saul teria feito, com certeza o Saul teria jogado a lança no profeta Natan, teria fincado ele na parede. Mas Davi não. Davi, quando ouviu isso, ele se humilhou de verdade, né? A Bíblia vai descrever isso, não temos tempo para ler o texto bíblico e comentar, mas ele se humilhou na presença de Deus. Enquanto ele não obteve da parte de Deus, quer dizer, Deus o perdoou, porque Deus viu realmente que ele estava arrependido e humilhado. Mas enquanto ele não teve a certeza desse perdão, dessa restauração, ele não sossegou. É aqui, né, vem uma grande lição para nós, né? A gente pode, e estamos passíveis de cometer falhas e pecar. Mas o que você vai fazer com isso é que né? É que vai mostrar se você realmente é um homem, uma mulher de Deus, um jovem, uma moça, um rapaz de Deus. Se você pecou, errou, todos nós estamos sujeitos. Vamos aos pés do Senhor, arrependidos, pedir perdão, buscar o perdão e não fazer mais aquilo, procurar se esforçar para não cometer mais aquele erro, aquele pecado. E com certeza Deus, né, se nós nos humilharmos de verdade na presença dele, ele vai nos perdoar, vai nos purificar com o sangue de Jesus e nós vamos prosseguir na jornada. E Davi fez isso. No entanto, é bom que se diga aqui, antes de terminar, que ele não ficou imune às consequências do seu pecado. Ele teve que pagar um preço caro, alto, porque, né, a pessoa que semeou, né, algo ruim vai colher aquilo, não adianta. E foi o que Davi também colheu, dentro da sua própria casa. O seu primeiro filho, no caso com Batseba, que era o filho do adultério, morreu. Depois ele perdeu mais 3 filhos, de formas assim bem violentas. E assim as coisas vão. A sua filha foi estrupada pelo próprio irmão, meio-irmão, né? A desgraça invadiu a casa de Davi, né? Por conta de todo esse erro que ele cometeu, né? Mas em termos de salvação, Deus o perdoou, porque aqui o Salmo 51 vai mostrar como é que ele se quebrantou na presença de Deus para ser restaurado, né, na comunhão com Deus. E aí no verso 10, para fechar, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto, em outra versão, né, inabalável. Então isso quer dizer o quê? Que não basta só você consertar aquele erro que você cometeu. Você precisa mudar a sua postura, a sua mentalidade. E aí você precisa... o que te inclinou para aquilo foi um coração impuro. Então você precisa buscar em Deus, clamar, orar, jejuar, buscar a Deus com todas as suas forças para que o teu coração seja limpo, seja purificado, seja mudado, né? E aqui quando fala de coração, aqui está falando da mente, né? Porque o coração, na verdade, é só um órgão, né? Uma bomba que controla ali o sangue, né? Nas veias, nas artérias. Aqui o coração é a mente, né? A nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Transformar pela renovação da vossa mente, né?
para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável, ou seja, é isso que realmente, e como é que isso vai acontecer? É oração, é palavra, é oração, é palavra, é palavra, é oração, oração e palavra, é comum, é assim, é cada vez mais, você tem que se aprofundar nisso, para você ir mudando ali aqueles vícios, aqueles maus hábitos, aquelas coisas ruins que te inclinam, né, que nos inclinam, na verdade, né, para práticas que não agradam a Deus, que entristecem o Espírito Santo. Todos nós estamos sujeitos a isso. Não tem ninguém melhor do que ninguém nesse aspecto. Mas uma coisa é certa, né? Na medida que a gente se humilha na presença de Deus e busca esse coração puro e esse espírito inabalável, a gente vai ficando mais resistentes às setas, né? Às tentações. Não vamos dizer que não vamos nos tornar invencíveis, né? Nenhum super-homem ou super-mulher, mas vamos nos tornar mais resistentes. A gente vai ficar mais resistente a cair na tentação, né? Então é isso. Essa aqui é a reflexão nesta manhã, né? Que Deus colocou no meu coração para a gente meditar, né? E aqui na história do rei Davi é uma história longa, né? Cheia de peripécias e situações, mas não, que só um aspecto que eu quis abordar, né? Que não importa quem você é, o poder que lhe foi dado, o nível que você alcançou, né? É pó, é cinza, é ser humano, é cheio de falhas e que se der brecha vai cair. Então temos que vigiar, né? Vigiar, buscar esse coração puro, esse espírito inabalável, para que a gente possa, né, vencer. E Deus está conosco, né, para nos perdoar e nos limpar, nos purificar e nos fortalecer cada dia mais. Amém? Deus abençoe. Vamos ouvir então mais um louvor e logo estaremos retornando para o encerramento. Vamos ouvir mais um louvor aí que o Josué vai colocar. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pegando a palavra. Imagina abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei.
irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. veremos ao Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Muito bem, graças a Deus. Então ouvimos aí este belo louvor, né? E agradecemos a presença de todos que estiveram conosco aqui nesta manhã. Temos a presença aqui do ilustre diácono Antônio Levi da Silveira. Dando glória a Deus, glória a Deus. Diácono Antônio Levi. Também a irmã Áurea Silveira dando a paz, povo de Deus. Deus procura os dispostos a servir, diz ela, mesmo que não capacitados. Verdade. Não os que têm conhecimento, porém não se decidem a servi-lo. Bem isso, irmã Áurea. Verdade. Deus está procurando aqueles que querem realmente fazer a sua vontade, obedecer, né? Obedecê-lo em tudo, né? E mesmo não importa se aos olhos humanos tem capacidade para fazer ou não, porque Deus capacita, né? Como sempre tem aquela frase chavão que muitos usam, né? Que é: Deus não chama os capacitados, né? Mas capacita os chamados. Só que Paulo era capacitado, né? Então, por isso que é frase chavão, porque pode ter exceções, né? O Paulo era um homem super capacitado do ponto de vista humano e Deus chamou. Mas aí, claro que Deus também o capacitou de outras formas, né? Com outras habilidades. No caso ali, os dons espirituais. Agostinho também era um homem cultíssimo, né? Um filósofo, também Deus chamou. Lutero também era um doutor em teologia, também Deus chamou. Calvino era um advogado, um homem de grande capacidade intelectual, também Deus chamou. E por aí vai. John Wesley. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com essas frases feitas, porque às vezes elas, né, nos enganam, né? Então Deus chama quem Ele quer, em resumo, né? Deus chama quem Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Mas essas pessoas que estão realmente dispostas a servi-lo, e não importa como é que elas são vistas aí pela sociedade, Deus vai usar. Ele vai usar quem se coloca, né, no lugar de obediência, no lugar que Ele gosta de ver, né? Não são pessoas soberbas, presunçosas, arrogantes, porque tem isso ou tem aquilo, ou sabe isso ou sabe aquilo. Deus abomina esse tipo de pensamento. Deus resiste aos soberbos, né? Mas dá graça aos humildes. É o que diz o texto bíblico. Muito bem, graças a Deus então, agradecemos a participação dos irmãos.
Chegamos ao fim do programa Café com a Bíblia. Vamos orar, agradecer a Deus. E depois você vai ficar aí com mais um louvor que já está tocando de fundo. E nós encerraremos nosso programa Café com a Bíblia desta quinta-feira. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de podermos, Senhor, através aqui da Web Rádio Farol de Laguna, Santa Catarina, ó Senhor, transmitimos a Tua palavra, Senhor. Pai, que essa Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, produzir frutos em nosso coração, em nossa vida. Senhor, nos dá um coração puro, um espírito inabalável, reto. Senhor, que nós possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, resistir, né, às tentações da nossa carne, às tentações do mundo, às tentações que o adversário, Senhor, lança contra nós. Senhor. Pai, nos guarda debaixo das tuas mãos poderosas. Senhor. É tu quem nos chama, é tu quem nos capacita, é tu quem nos protege, é tu quem nos sustenta, é tu quem nos abençoa, é tu quem nos guarda, Senhor, em todo tempo, em todo momento, Senhor. Tudo é para ti, Jesus. Senhor, nós te oramos e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima quinta, querendo Deus. É o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jambuzeiro bravo não dá frutos bons, assim era eu, meu coração. Em um belo dia tudo transformou, eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz. Ligado na oliveira, de todo coração, posso eu dar frutos e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.